enquanto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e venha comigo. Olha só que interessante, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, isso é o chamado de Isaías, assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Nesse selo aqui botei o desenho, não dá para aparecer muito, mas aqui, tá vendo? Aqui é uma brasa ardente, alguma coisa incandescente no meio de 2 serpentes aladas. E os serafins, a palavra serafim vem do hebraico seraf, que significa serpente de fogo. Interessante aqui que as imagens, né, de serpentes aladas, serpente de fogo, num texto aqui do período de Ezequias, que é o período de Isaías. Isaías se situa no reinado de Ezequias. Eu não estou falando que seja, que não seja, mas eu acho muito interessante esse aspecto aqui da imagem, da figura. São vários selos que apresentam a imagem da serpente, aqui, a serpente alada. Então eles usavam os selos, aqui são milhares de selos de oficiais da corte que tinham a serpente alada, como aparece aqui muito semelhante. É claro que há uma diferença aqui, mas é interessante essa imagem muito conhecida de uma serpente com várias asas, voando entre uma brasa incandescente, né, essas duas aqui, de um oficial da corte de Ezequias. Aqui o nome de Ezequias, nesse selo da parte de baixo, que apresenta aqui 2 serpentes e uma brasa, aqui, um negócio incandescente, brilhante, e o nome do oficial, que é Amós Eved Hezequiahu, que é Ezequias. Então, pertence a Amós, servo oficial de Ezequias, que é um selo de um oficial da corte de Ezequias. E aí, logo na frente, no capítulo 18 do segundo livro do Reis, vai ter aquela reforma que vai quebrar a serpente, né? E a serpente, aí você vê aqui por que essa serpente é quebrada, né? Pergunto para vocês, entenderam por que Ezequias quebrou a serpente? Aqui eu estou dando fonte histórica que ela era largamente colocada ali como se fosse uma... Porque esses selos aqui, eles eram amuletos de proteção também, na maioria deles. Então, aí teve que ter um quebra-quebra. E é muito escondido, né? O cara carregar um negócio desse no dedo, né? O que vocês acham? 1 centímetro, mas estava lá na selagem. Aí, isso era publicado, era uma propaganda de uma religiosidade. Essa cobra aqui chama-se Uraeus, não é a serpente serafim, serpente de fogo. Isso aqui é uma cobra, era uma serpente do Egito, que era aparecendo no cocar, no turbante dos faraós, mas ela também era incandescente, era de fogo, saía labareda de fogo, ela protegia o faraó, então ela servia para proteger. E essa serpente estava sendo relacionada à serpente de bronze de Moisés, que foi quebrada, chamada Neustan. E aí eu mostro para vocês aqui, mais uma vez, a importância das imagens, dos selos, para reconstituir aquela época. Não era a época de pureza, de monoteísmo, havia muita simpatia pelos deuses egípcios, somente da corte em Jerusalém, para manter o seu cargo, às vezes precisava fazer aliança com uma superpotência estrangeira, então muito parecido assim. Então a questão cultural é muito importante também para a gente entender a Bíblia. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Então, tá vendo? Eles gostavam do culto à serpente, era egípcio, cananeia também e egípcio. Neustan, acho que tinha mais inclinação cananeia. E Uraeus, essas aqui que eu estou mostrando para vocês nos selinhos, então essa serpente aqui é egípcia, chamada Uraeus, que aparecia no cocar, no turbante dos faraós, e que tinha sido adotada por alguns membros da corte de Jerusalém, porque nessa época não existia mais Israel, foi destruído em 722 pelo rei Assírio Sargão II. O Reino do Norte tinha muita influência egípcia, então eles migraram, fugiram do norte e trouxeram toda a bagagem, o pacote de religiosidade deles também, que já tinha sido fomentada por Jezabel. Então, na verdade, o problema era a correlação do serafim com outras serpentes egípcias. E aí a ideia da imagem, a imagem é muito complicada, porque existe o sincretismo por justaposição e o sincretismo por superposição. O justaposição é quando há uma cooperação de divindades no panteão, há uma coleção de deuses, aí cada um vai cultuando vários deuses e um deus principal ali, mas há aqueles que são por superposição, que é creio no Deus da Bíblia, no Javé, no Jeová, no Adonai. Mas eu olho para Baal, que é um Deus guerreiro, um Deus... e aí eu correlaciono, imagino na imagem de Baal e construo, fico imaginando que Baal, aquela imagem ali, corresponde ao Deus da Bíblia.
imagens, né? Fiquei ampliada só para ver, né? Fiz essa correlação. Interessante. Aí botava a brasa viva ali, a brasa incandescente, entre serpentes aladas, com várias asas. Também as uraeus tinham várias asas, eles faziam esse paralelo. E a serpente acabou sendo cultuada no período de Ezequias, ali no capítulo 18. Aí começa o quebra-quebra, o chamado iconoclasmo, que é a quebra de imagem. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like.